Oi pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um dia de Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Todos os dias de atendimento a gente está mostrando um vídeo e eu vou pedir, antes da gente começar a conversar, que vocês assistam o vídeo e prestem bastante atenção. Ninguém entende o que eu sinto. Acham que é frescura. Quem se mata é egoísta. Não tem coragem de enfrentar a vida, é um fraco. Você tem certeza que isso não é só uma fase? Você é louca, é doida, tem problema mental. Eu queria não sentir medo de como as pessoas vão reagir ao descobrirem que eu faço tratamento psiquiátrico. Sempre que peço ajuda, nunca recebo. Oi, meu nome é Gabriela, eu sou atriz e publicitária. Todas essas histórias são reais e algumas aconteceram comigo. Dor, desesperança e desamparo podem levar à morte. Não negligencie um pedido de ajuda. Se tem vida, tem jeito. E esse é o nosso slogan, se tem vida, tem jeito. Durante todo o mês, eu pedi, antes do Setembro Amarelo, que os voluntários do Grupo Continue enviassem frases que eles escutam o tempo todo e que magoa, e que não ajuda, e que atrapalha. E essas são algumas dessas frases. Então, esse tipo de frase, esse tipo de abordagem, não utilizem, não falem isso para pessoas que estão sofrendo, porque isso não ajuda, isso atrapalha. Então, para a gente bater um papo hoje, eu vou convidar aqui para sentar na nossa roda de conversa o Dr. Fábio Cantinelli, psiquiatra. A Cíntia Baraúna, que é psiquiatra, que é psicóloga, desculpa. E o Dr. Walter Stoiani, que é psiquiatra e psicanalista. Newton Sérgio Zebrac, que é pediatra. E eu, Rafaela Zebrac, que sou jornalista. E sou curiosa de saúde mental. Metida. Nós resolvemos, só para eu saber, quem estava presente na semana passada? Bastante. Quem estava presente, menos da metade. Só para eu saber o que eu posso falar de novo e o que eu não posso. Semana passada a gente fez um encontro com sobreviventes do suicídio e familiares, né? Então, nós conversamos bastante do que sente uma pessoa que pensa em suicídio. Hoje, nós mudamos um pouco. Nós resolvemos trazer profissionais da área da saúde para poder conversar sobre esse assunto. E eu, que sou uma sobrevivente do suicídio. Curiosa no assunto, porque isso diz respeito à minha vida, mas eu vou participar com eles, então, para a gente tirar um monte de dúvidas que vocês têm e etc. Para começar, a gente vai falar sobre o tabu. O suicídio é um tabu. E por que ele é um tabu? Ele é um tabu porque a gente não fala, a gente não conversa. Nas casas isso é um assunto proibido. Na minha própria casa, quando eu tentei o suicídio pela primeira vez, aos 21 anos, eu não podia falar não é que eu não podia falar disso, é que nós não sabíamos como lidar com isso. Então, começava a falar muito disso, a minha mãe falava assim, não, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, ou, não comenta isso no trabalho, porque nós não sabíamos como lidar, porque é um tabu, né? E os pais também não, assim como os portadores de doenças sofrem e não sabem lidar, os pais também não sofrem. Então o preconceito é algo que está enraizado na sociedade, seja por questões religiosas, culturais, mas o fato é que é um assunto que não se fala. E o grande problema do suicídio é que o tabu e o preconceito faz com que o suicídio não seja detectado precocemente. Por quê? Quando eu não falo sobre algo, é um assunto proibido, eu não consigo pedir ajuda. E aí eu sofro sozinho, a minha família não percebe, meu trabalho não percebe, e isso fica insuportável. Para começar, eu vou ler para vocês algumas coisas. Sei que não vou suportar por muito tempo. Não dá, é mais forte que eu. Sou oca, sou uma farsa, eu não existo.
Não há lugar para mim nesse universo. Não há e não quero. Todos são sujos, corrompidos. Não me encaixo em nada, em ninguém. Se a vida é isso, por que não tomo coragem e acabo logo com isso? Não tenho fome? Vontade, sentimento, ânimo e esperança. Sou uma coisa, um nada. Não me suporto, tenho vergonha de mim, do que me tornei. Será que um dia terei outra chance? Será que Deus me deixará viver em outro mundo? Sinto que estou doente, infectada. Uma pessoa que chegou no limite da loucura, da incompreensão. Não tenho ninguém que possa contar. Ninguém é capaz de me entender, porque até eu mesma não entendo. Sei apenas que dói muito. Estou cansada, me sinto uma pessoa suicida. Tenho certeza que já fiz isso em outras vidas, talvez. Vivo para fazer isso, porque não sei viver, não sei sofrer, só sei morrer. É tudo que eu mais quero. Aguardo ansiosa o dia que terei coragem, ou que Deus seja bondoso comigo e me leve. O quanto antes espero. Eu escrevi isso no dia 19 de janeiro de 2013, 2h20 da manhã. Essa é só uma das infinitas cartas que eu tenho e que era uma forma que eu encontrei de poder desabafar comigo mesma, porque eu não conseguia falar isso para ninguém. Eu tive 3 tentativas de suicídio na vida, fora os indiretos, e foram em momentos muito distintos da minha vida. Um aos 25 anos, outro aos 26 e outro há 2 anos. Nesses momentos eu era uma pessoa completamente diferente uma da outra, mas o que eu quero dizer com isso é que o suicídio ele é multifatorial. Não existe uma causa específica. E tanto é que essas 3 condições, eu o tempo todo vivia com medo, eram momentos em que eu me sentia sozinha, perdida. E o louco é que eu nunca tive nenhum trauma, nunca passei por nenhuma dificuldade, nem financeira, nem familiar, nem falta de amor, nunca fiquei doente. Tive uma infância muito feliz, num lugar tranquilo, eu morava na praia, sempre estava na praia, quase todo dia. Uma infância feliz. E os primeiros sintomas que eu percebi que eu tinha alguma coisa mesmo estranha foi quando eu fui morar sozinha, eu tinha 18 anos. Eu morava num lugar legal, fazia uma faculdade bacana, morava sozinha. Nossa, quem não quer isso, né? Um monte de amigos, namoradinhos. E de repente, aquilo não me bastava. Eu me sentia sozinha, eu ficava triste, eu passava a desligar o telefone para não falar com ninguém, não tinha celular. A internet era discada, não era como é hoje. E eu comecei a me isolar. Ali, meus pais perceberam que tinha alguma coisa estranha, fizeram uma intervenção, mas não sabiam também que podia ser um transtorno mental. Me acolheram, mas logo depois isso voltou eu voltei a me sentir assim. Aí eu estava na faculdade, fazia estágio, trabalhava na TV, a minha vida era muito agitada, eu namorava, comecei em festa, comecei a usar droga sintética, êxtase, essas coisas. E aí a minha vida começou a ficar complicada, porque eu achava que droga era uma coisa recreativa. Então, não achava que era um problema fumar maconha de vez em quando, usar uma droguinha, beber, eu fumava, bebia. Mas não era só recreativa. Aquilo, de certa forma, estava atingindo a minha mente. Certamente eu já tinha uma predisposição e aqueles sintomas começaram a ficar evidentes. Eu percebi que eu precisava de ajuda, procurei uma psicóloga, que depois de um tempo indicou uma psiquiatra, passei a tomar medicações, eu ficava muito dopada e meu pai foi junto na psiquiatra, porque ele queria entender. E de repente, em 20 dias, eu fiquei ótima. Tô maravilhosa, esse remédio fez. E aí eu larguei tudo. Pra que eu vou tomar remédio? Eu tô ótima, não preciso disso. Aí veio o problema. 3 meses depois, veio com tudo e não deu tempo de eu pedir ajuda, não deu tempo de nada. E aí foi a primeira tentativa de suicídio. Foi muito difícil porque meus pais me encontraram, eu tava toda roxa, porque eu caí em casa, não me lembro de nada. Me levaram para o hospital, mas já não dava tempo. Eu trabalhava, meu pai teve que inventar uma história que eu caí no banheiro, no meu estágio. E eu não sabia o que aconteceu. Sabe quando
é o tabu. Imagina você viver isso e você não saber que aquilo está acontecendo. Eu falo, meu, o que é isso? Será que é suicídio? Ou não? Será que foi só um momento? Meus pais também não... A gente não sabia o que falar entre si. É uma coisa muito louca. Depois, anos depois, eu casei. E já casada, eu estava muito bem profissionalmente, morava num lugar muito legal, minha vida parecia muito perfeita. E de repente, aquele estresse da vida que eu levava, eu comecei a ficar infeliz. Eu comecei a sofrer, eu comecei a não querer sair de casa, não querer sair do quarto, não querer comer, e ninguém entendia. Na época, o meu ex-marido não entendia, minha família não entendia, os meus amigos não entendiam, e isso ficava... Porque é o mais angustiante, é você, as pessoas, nós procuramos um porquê. Por que isso está acontecendo? Mas por quê? E às vezes não tem porquê. Você está sofrendo e ponto. E aí eu me separei depois, mudei de estado, fui morar em Porto Alegre, estava ótima, feliz, aluguei um apartamento, num trabalho incrível, morando num lugar maravilhoso e comecei a sofrer. Comecei a sofrer, procurei um psicólogo que não foi muito, rolou uma empatia, mas eu já comecei a exteriorizar para minha família, eu quero morrer, eu falava com meu pai no Skype, eu não quero mais viver. Essa vida não é pra mim, eu não tô mais aguentando. Meu pai, calma, não sei o que, vai no médico. Mas foi mais forte que eu de novo. E eu tive uma segunda tentativa de suicídio. Meu pai teve que correr, pegar um voo, correr pra lá. Eu fiquei 3 dias na UTI. Acordei com um médico incrível. Até hoje eu tenho contato com ele, Dr. Ricardo Nogueira, que eu falo que foi um anjo. Eu abri o olho, eu não lembrava de nada, ele estava do meu lado. E ficou... Para eu tomar remédio, eu ia todos os dias no hospital. Ele conversava comigo ali numa terapia e me dava medicação. Eu não podia ficar com remédio em casa. Durante 3 meses eu ia todos os dias no hospital, inclusive sábado e domingo. E aí eu fui melhorando, mas eu tive que voltar. Meus pais... Eu não queria voltar, foi meio que obrigada. Meus pais me trouxeram de volta para cá e minha vida foi... voltando ao normal. Chegou anos depois, quando eu cheguei aqui na Obreiros, eu cheguei numa crise de depressão muito profunda. Eu estava 28 dias sem sair do quarto. Eu tinha recebido um diagnóstico de transtorno depressivo bipolar. Isso para mim me derrubou, porque eu achava que... Eu aceitava a depressão, mas bipolar, uma doença que não tem cura... Como eu vou falar isso para as pessoas? Como eu vou casar? Como eu vou ter filhos? Como eu vou ser uma profissional? Eu vou ter que tomar remédio para a vida toda? Isso para mim foi uma bomba. E eu emagreci, eu fiquei com anemia profunda, 15 quilos mais magra. E aí eu cheguei aqui na Obreiros. Cheguei na Obreiros, conheci o Newton, nós casamos, encontrei uma nova psiquiatra, um psicanalista, depois uma psicóloga. Encontrei uma medicação adequada, mas logo no início, antes dessa medicação, era muita novidade para mim. Foi no dia da mudança para essa sede. Era muito estresse. Imagina, eu nunca morei em Budas Artes, eu chego num lugar com milhares de pessoas, com muito trabalho, eu não sabia como lidar com isso, eu comecei a sofrer. Mas eu não falava para o Newton, porque eu queria que ficasse tudo bem. Então eu não falava para as pessoas. Eu falava, não, tá tudo bem, é coisa da minha cabeça. Eu vou aguentar, amanhã vai ser melhor, vai passar. E esse vai passar. Eu comecei a tomar calmante para aguentar, até que à noite, no dia seguinte da mudança, dia 14 de setembro, de outubro, eu sempre falo setembro, 12 de outubro, mas foi no dia 13. Eu tentei suicídio de novo em casa. Aí o Newton me achou e tudo mais, depois ligou para os meus pais. Por que eu estou contando isso? Só para dizer que é um mito achar que a pessoa tenta suicídio uma vez, faz tratamento e nunca mais tenta. E para dizer que é multifatorial. Vocês percebem que eu estava em outro momento da vida, em cada uma dessas fases, mas eu estava sofrendo, né? Eu estava com dor, eu estava me sentindo incompreendida e principalmente sozinha. Hoje a gente está aqui para fazer essa roda de conversa para evitar que pessoas passem
por tudo isso que eu estou citando, que não tenham com quem conversar, porque não tem coisa pior na vida do que isso. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com tratamento ou não, com família. O fato é, quando você se sente tão sozinho, que você tem medo de ser julgado, que você não tem com quem compartilhar, isso tudo pode ser um fator que vai te levar para pensar em suicídio e até chegar à morte. Então, assim como eu, a cada 40 segundos alguém tira a própria vida em algum lugar do mundo. Quase 1 milhão de pessoas se matam no mundo, né? E desses quase 1 milhão, existem 16 milhões de tentativas no mundo. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. 35 brasileiros morrem todos os dias. E esse número não é algo que assim... Ah, não, isso aconteceu com fulano. Ah, não, isso aconteceu com Rafaela, com Newton. Mas na minha família, não. A minha família não vai acontecer. Eu também falava isso. Meu pai falava isso. Certamente o Newton falava isso. Mas bateu na nossa porta. Então, esse momento é para isso. Para a gente criar espaços e conversar. Isso não é isso não tem que ser um tabu. E só vai deixar de ser tabu quando a gente falar sobre o assunto. Cíntia, vendo no teu consultório, como é que pensa um jovem, um familiar que chega no seu consultório pensando em suicídio? O que você enxerga, assim, que são os primeiros sintomas? Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da Rafaela e do Newton de poder estar aqui. Eu penso que a gente está falando de vida, porque quando a gente fala em suicídio, fica uma visão de morte. E ao contrário, tanto eu como os meus colegas, né, nós viemos aqui para poder falar de vida e das soluções que a gente tem para que essa vida continue, o próprio lema aqui do continue. Quando buscar essa ajuda psicológica, depois os meus colegas vão falar da ajuda psiquiátrica, né? Quais são os sinais que a gente deve procurar um psicólogo? Então, assim, em alguns momentos da nossa vida, a gente não está conseguindo, está com problema e não consegue resolver. Como que sinaliza isso? Quando eu tenho que, vamos dizer, buscar... Quando isso começa a atrapalhar na minha vida social. Então, assim, eu tenho uma festa, um jovem, e ele quer muito ir, mas porque alguma coisa que aconteceu com ele e ele não consegue ir. Isso começa a interferir na sua vida. Então, isso é um primeiro sinal. Quando a mãe, o pai, às vezes até na escola, né, eles começam a perceber um comportamento diferente. Então, alguns sinais são muito sono ou insônia, falta de alimentação ou excesso de alimentação, irritabilidade, uma mudança no comportamento, isolamento, não quer conversar com ninguém. Então, quando existe essa mudança de comportamento ou alguma sinalização, é aí que chega no consultório. É nesse momento. E geralmente, quando se trata de suicídio, né? Quando você chega e percebe uma pessoa que está falando em suicídio, o que ela precisa naquele momento, dentro da parte psicológica dela? E nesse momento é preciso falar, a gente precisa escutar e a pessoa está precisando de ajuda. Muitas vezes ela vem trazida porque ela não consegue estar vendo, né, essa necessidade, igual você acabou de comentar, né? E até ter essa empatia com o psicólogo, ver que essa ajuda, esse autoconhecimento é importante para ela, que ela tenha uma escuta, né, que é neutra, é diferente de um amigo, onde muitas vezes
também ela não quer se expor. O psicólogo é uma pessoa totalmente neutra, que estuda o comportamento humano e que está ali para poder ajudá-la, sendo que ela, né, é o componente principal, mas a conseguir fazer com que ela veja as dificuldades e o quanto ela pode evoluir, mas isso tudo é um processo e que tem que ser dado uma continuidade. Tem gente que, até aqui, que eu vejo o tempo todo, que só não tem resistência em procurar um psicólogo. Quer procurar só quando o negócio está no fundo do poço. É assim? A gente tem que esperar estar sofrendo muito para procurar um psicólogo? Não. Hoje a psicologia, a gente sabe que tem pessoas que problemas todos têm, né? A forma que muda é a forma da gente lidar com os problemas, que parece, nossa, que pessoa tão feliz. É porque ela lida melhor com os problemas. Mas a gente sabe que muitas pessoas fazem terapia para se autoconhecer. A terapia é isso, por isso muitas vezes a pessoa não quer ir mais, porque é doloroso se conhecer, mas é muito importante. O momento que eu me conheço, quanto eu posso contribuir para mim, como eu posso me ver melhor, ver minhas qualidades, que eu acho que é uma coisa assim, todo mundo foca muito no negativo e a gente precisa ver que a gente tem coisas boas, tem habilidades que a gente não é tão bom, mas aprender a trabalhar com tudo isso, é isso que faz a terapia. Então, eu acho que a terapia seria bom para todo mundo, porque é um momento onde a gente está com a gente mesmo e que às vezes a gente sozinho não consegue estar fazendo esse exercício. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente não deve deixar chegar no fundo do poço, mas infelizmente é muito o que acontece. Mas felizmente acaba dando certo, né? Por isso que eu disse que a gente vai falar aqui hoje de vida, né? Porque existe a possibilidade dessa ajuda, mas depende muito da pessoa, dela também. A contribuição maior é do paciente. Isso que ela falou é muito verdade, é o meu desafio. Eu não consigo enxergar coisas boas que eu faço. Eu falo isso no grupo, às vezes eu participo do grupo, eu comento com eles, eu não consigo, é o meu desafio. Eu tenho que todo dia chegar em casa, exercício de psicóloga, e anotar, parar para pensar e falar, o que eu fiz de bom? Porque se eu deixar, eu não enxergo nada. Porque é uma tendência que eu tenho, meio que autodestrutivo, de só me ver de forma negativa. E assim como eu, tem muita gente assim. Então, eu concordo super que a terapia mudou a minha vida, sem dúvida, assim. Regularmente, eu vou 2 vezes na semana, mas eu já fui 3, já fui 5, em momentos difíceis. Há bastante tempo, assim, 3 anos que eu vou sem parar toda semana. Vamos falar de uma coisa que isso gera muita dúvida. Qual que é a diferença, Fábio, entre depressão e tristeza? Bom dia para todos. Expresso, antes de mais nada, meu sentimento de gratidão por estar aqui, hoje conhecendo todos vocês, essa mesa tão boa. Eu acredito que o grande arquiteto do universo está sempre conspirando para que os nossos caminhos sejam os melhores possíveis. E eu, acima de tudo, estou aqui para aprender hoje. Existe nem todo estado de tristeza. É muito fácil a gente confundir tristeza e depressão. Tristeza pode fazer parte da depressão. Tristeza é aquele estado que é até difícil de descrever, todos nós já sentimos esse estado de amargura, de não estar bem consigo mesmo, desse sentimento ruim, mas que tende a ser momentâneo e tende a ser passageiro, ou melhor, ele está circunstanciado, é a palavra que não vinha, circunstanciado a algum acontecimento. Há momentos em que essa tristeza passa a ser duradoura,
ela passa a ser mais constante e já não necessariamente está de acordo com aquilo que eu estou vivenciando, um luto, um momento ruim, ela passa nem sequer ter uma causa. Eu começo a me sentir triste de uma forma constante, permanente e duradoura, sem que eu ache uma causa para isso. Isso começa a ser um sintoma de depressão. Depressão é uma doença. Para que eu chame alguma coisa, eu classifique como depressão, eu preciso não só do estado de tristeza, eu preciso de uma série de outros sintomas. A falta de sono, ou o excesso de sono, alteração do apetite para mais ou para menos, passa a ter aquele estado de angústia, aquele estado de pressão no peito, parece que eu caminho com uma pressão no peito o tempo todo. É muito comum pacientes deprimidos procurarem um cardiologista antes, porque tem esse sintoma. Por isso que o coração é conhecido em todas as épocas como sede das emoções da alma. Então, a depressão é uma doença onde uma tristeza constante e permanente, que vai além da circunstância, passa a imperar. Tristeza todos nós temos, é parte da nossa híbris, do nosso comportamento. Tem momentos que eu estou alegre, tem momentos que eu estou neutro, tem momentos que eu estou tristeza. Não necessariamente o fato de eu estar triste me leva a um diagnóstico de depressão, mas a partir do momento que isso começa a acontecer com muita frequência, com uma constância, aí já é um sinal de alerta, é uma luz amarela que se acende. E a depressão, a gente ouve falar, né, principalmente agora no Setembro Amarelo, que quase 98,6% dos casos de suicídio e tentativa está ligado à depressão e algum outro transtorno mental. Mas a gente sabe também que ele é multifatorial. Então eu queria que vocês falassem sobre os fatores que podem levar uma pessoa a pensar em suicídio, a levar o suicídio como possibilidade. Como bem pontuado pela Rafaela, a grande maioria dos casos de suicídio está ligado de alguma maneira aos transtornos mentais. Entre eles, a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia, o uso, a dependência de drogas e os transtornos de personalidade. Esses são os mais comuns e as estatísticas vão ocupar conforme a ocorrência desses transtornos, conforme critérios como gravidade e tudo mais. Existem casos de suicídio onde não se percebe uma anterioridade de um transtorno mental. Existe uma espécie, sempre que a gente fala de suicídio, a gente fala de sofrimento psíquico, mas tem alguns casos que a gente não vai, ao fazer uma, como se diz, autópsia psíquica desses pacientes, conseguir fazer um diagnóstico. Eles são bem menos frequentes, são menos de 5% dos casos. E como tem muita gente que tem depressão, tem transtorno bipolar e esquizofrenia, que não tenta, nem sequer faz nenhuma elaboração de suicídio. Então, são eventos que pode ter uma independência. De qualquer maneira, é muito importante a gente conhecer todos esses quadros para que a gente leve o paciente ao tratamento. Agora, quais são as circunstâncias dessas doenças que podem levar um indivíduo a fazer a tentativa de suicídio? Olha, cada caso é cada caso. A gente tem alguns elementos que são sentimentos de vazio, os sentimentos de derrota, os sentimentos de eu não conseguir ter a completude mais da minha vida, de eu não imaginar uma vida possível. No caso, por exemplo, isso eu estou falando mais da depressão. No caso, por exemplo, da esquizofrenia, eu posso estar psicótico, eu posso estar delirante, eu posso achar que tem gente querendo me matar e de repente, por não me ver sem saída, por eu me ver numa alternativa onde eu vou ter uma passagem brutal, eu tento o suicídio de alguma maneira. Então, não necessariamente é ligado à sensação de vazio. Eu estou falando de inúmeros fatores que
denotam, antes de mais nada, um grande sofrimento psíquico e, como tal, deve ser devidamente abordado. Como a Rafaela falou, é multifatorial, existe até os estudos psiquiátricos falam de uma neurobiologia, de uma série de alterações orgânicas, de neurotransmissores do nosso sistema nervoso central, que ajudam a mapear o que leva circunstancialmente ao suicídio. E existe uma série de outras questões que nos faz, que dá uma indicação de que aquela pessoa, aquele supostamente paciente, tem um risco maior para o ato suicida. Só completando aqui um pouquinho, lidar mal com a frustração, acho que é uma coisa que está bastante difícil. As pessoas não estão, né? Se a gente for pensar, da hora que a gente... Fala mais perto, mais forte. Da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, tem muita frustração. E eu acredito que as pessoas atualmente estão com muita dificuldade em se frustrar. E isso vai acarretando uma série de coisas. Uma coisa que é muito importante, quando a família verificar algum sinal, ela já procurar ajuda, porque a gente vai ver lá na frente alguns acontecimentos que a gente vê até no noticiário, tudo isso, não foi naquele momento que a pessoa teve, ou ela bateu em alguém, ou ela matou alguém. Não, isso já vinha desde pequeno e tem aquela frase, vai melhorar. É melhor a gente pensar que podemos cuidar para que não chegue nesse ponto. A gente fala assim, que a Cíntia está querendo dizer é que, por exemplo, alguém mata, no caso do cara que esfaqueou o Bolsonaro, as pessoas não fazem as coisas, exato, não acontece do nada, ninguém tenta se matar do nada. Existe um histórico, essa pessoa tem uma história, o que ela viveu, o que ela passou, o que ela está sentindo. É algo que é crescente. Você começa com aquela dor, você não cuida, você não fala, você não olha, e isso vai crescendo, né? Então não é do nada. Como o Fábio estava falando, essa questão do neurotransmissor e tudo mais, isso mostra que não é frescura, não é para chamar atenção, não é fraqueza, não é falta de coragem para enfrentar a vida. Isso é uma doença, isso é uma dor existencial real, que causa muito sofrimento. Então a gente tem que deixar isso muito claro na hora de olhar para a pessoa que está do nosso lado e saber identificar isso e acolher, caso necessário. Dr. Walter, o que você pode falar? Você tem muitos anos de consultório e tem muitas histórias. Acolhe muitas pessoas das mais diferentes idades, situações. Como é que é? Como você recebe uma pessoa com pensamento suicida, que está com dor? Bom dia a todos. Agradeço o convite da Rafaela, do Newton, para essa oportunidade de poder conversar. Quando a Rafaela me convidou para uma roda de conversa, fazer perguntas, eu pensei, bom, eu acho que é ótima essa maneira de fazer, porque é como se todos nós estivéssemos nessa roda aqui, uma roda de amor, de confraternização, procurando pensar sobre um problema dos mais importantes, mais graves, que eu acho que desafia a humanidade desde os primórdios. Desde Confúcio, na China, a gente já tem notícias desse problema grave, que é a questão do suicídio. E uma coisa interessante também que está acontecendo, e talvez até uma característica dessa casa, que houve uma mudança da atitude. Nos anos 1800 foi escrito um romance pelo Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse romance era a história de um menino que se apaixonou por uma mulher casada. E esta mulher era casada com o melhor amigo dele. Então ele ficou numa situação realmente muito difícil. E não suportou a angústia e acabou se suicidando. Pois bem,
Esse romance, escrito pelo Goethe, que era um grande escritor, provocou uma epidemia muito grande de suicídio naquela época, nos anos 1850, por aí. E o que aconteceu? A mídia, a partir desse momento, e a partir dessas... foi dada uma orientação de que não se divulgassem os casos de suicídio e nem as maneiras como as pessoas se suicidam. E o que nós estamos fazendo hoje aqui é justamente o contrário. Nós estamos falando deste fenômeno de uma forma aberta. E parece que já é um consenso já internacional de que não é o silêncio ou escondendo um problema que vai se resolver. É justamente o contrário. É prestar atenção nisso e ver o que é que pode ser feito. Então, houve essa mudança, e essa mudança parece ser muito saudável. A pergunta da Rafaela é de como é que eu atendo essas pessoas. Eu tenho diversos casos que eu estou atendendo atualmente, já atendi, mas a impressão que me dá que a grande necessidade que essas pessoas têm é de uma conversa autêntica e verdadeira. A hora que você consegue olhar nos olhos dessas pessoas e de você abrir o seu coração, de falar como, não como psicanalista, porque eu sou psicanalista, eu estava conversando com o meu colega psiquiatra há pouco, que eu já fui psiquiatra também, trabalhei muitos anos com medicamentos, acho que são muito úteis e necessários também os medicamentos, mas a palavra, ela tem uma qualidade que os medicamentos não têm, que é capaz de penetrar justamente no território de maior sofrimento de uma pessoa, que é a alma, que a gente chama da alma. Então, é justamente a palavra que pode trazer transformações. Então, a questão, a resposta, porque a resposta, na verdade, não existe. Eu vou dar uma opinião, não é uma resposta fechada, uma resposta absoluta. A opinião é que o que pode ajudar uma pessoa nesse estado não precisa ser nem nenhum profissional, nem um psicanalista, nem psiquiatra, nem psicólogo, basta ser um amigo, basta ser um pai, basta ser uma mãe, ou um avô, uma pessoa que possa ter uma atitude amorosa com essa pessoa, abraçá-lo e conversar de uma forma franca e sincera, e que essa pessoa perceba que esta relação está sendo verdadeira. Talvez esta seja o melhor e o maior remédio para estes casos, e que, infelizmente, nos nossos tempos, devido às circunstâncias de falta de tempo, a questão econômica, as pessoas não têm tempo para conversar desta forma verdadeira, dessa forma autêntica. Bom, existem mais coisas, não sei se eu vou ficar falando aqui, tomar mais tempo das pessoas. Eu vou perguntando. Mas eu queria dizer mais uma coisa aqui que me parece importante nessa questão. Eu admiro muito Immanuel Kant, é um grande pensador, um filósofo do século passado, mas que escreveu obras importantíssimas. E ele tem uma definição de suicídio que me fez pensar. Ele diz: o suicídio é a destruição voluntária e premeditada que o homem faz da sua natureza animal. Olha, a hora que ele fala em natureza animal, o que desperta, o que despertou em mim o interesse? O suicida, ele provoca um grande engano, ele não quer morrer. Ele mata a parte animal dele, mata o ego dele, mata a parte orgânica, física, porque ele quer viver. A alma está doendo porque ela está aprisionada pelo ego, pela parte animal da pessoa, pelo princípio do prazer. E o suicida está justamente tentando eliminar essa parte, mas ele não quer morrer. Mas seria
um ato de ressurreição. Mas isto só Jesus Cristo que fez, porque era Deus. Mas o suicida, na verdade, ele quer ressuscitar, ele não quer morrer. Ele quer se transformar numa outra pessoa. E essa transformação, a meu ver, ela ocorre quando um tratamento é bem sucedido. Um tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, psicanalítico. Então, quando um tratamento é bem sucedido, a pessoa deixa de ser uma pessoa que não é para ser a pessoa que é verdadeira. Então, é só nesse momento em que a pessoa consegue manter-se com saúde. E aí a gente entra numa outra questão de saúde. A saúde. Bom, mas chega, eu falei demais já. Traduzindo, quem quer morrer quer acabar com a dor, tá? De uma forma simples, não importa que dor é essa, a pessoa não consegue ver alternativas. O transtorno mental, ele muda a nossa percepção da realidade. Então, o que a gente consegue perceber? Eu estou com um problema, briguei com meu marido, estou numa crise conjugal. Peraí, eu estou sofrendo, mas o que eu vou fazer? Eu vou pensar, vou esperar uma semana, vou esfriar a cabeça, e aí eu tomo uma atitude. Quem está em sofrimento não tem essa capacidade. A pessoa simplesmente ela não consegue. O que é fácil, o que é simples para alguém que não está em sofrimento, para quem tem transtorno mental, é muito difícil. Por isso que não é algo que você pode escolher. Ninguém... Vocês acham que eu gostaria de ter vivido tudo que eu vivi? Eu gostaria de ter passado por tudo isso? Por ter sofrido, ter feito as pessoas que eu amo sofrerem junto? Óbvio que não. Ninguém gostaria de passar por isso, mas é uma condição de uma doença que precisa ser tratado. Então, falando de tratamento, quais os tratamentos, o que é possível fazer para que uma pessoa, como o Dr. Walter estava falando, volte a ter saúde, volte a ter contato com a realidade e enxergar uma luz no fim do túnel? Então, a terapia é fundamental, porque ela vai trabalhar a causa, né? Então, você tem uma dor de cabeça, você toma o remédio e a dor de cabeça vai passar. Dali a pouco ela vai voltar. Então, eu preciso trabalhar o que está causando essa dor de cabeça. E esse trabalho tem que ser conjunto, né, doutor Fábio? Tem que ser... a gente primeiro vai avaliar qual a necessidade da medicação, se existe mesmo a necessidade. Em muitos casos é necessário sim, é benéfico, mas tudo isso precisa ser bem cuidado, bem orientado, e poder ter essa troca entre os profissionais, com a família também, para o bom andamento do paciente. Se todos trabalharem juntos, com certeza será de muito sucesso. A medicação não está dando certo. Hoje a gente tem várias abordagens de terapias, né, Dr. Walter? Então, o Dr. Walter é psicanalista, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental. A gente vai olhar o que é melhor para esse paciente. Alguma terapia vai ter a funcionalidade. E conversando com a família, com o psiquiatra, com os médicos que a atendem, com certeza esse tratamento tem tudo para dar certo. A respeito da terapia, você falou da psicanálise, terapia comportamental, terapia e outras que existem, elas são complementares. Não é que uma seja melhor que a outra. Algumas atingem um determinado nível, outras outro. E o ideal até seria que se todas as pessoas pudessem fazer um pouco de cada terapia para ter um efeito melhor, mas isso não é fácil. Já fazer um tipo de terapia é muito difícil. Mas hoje, depois de ter passado por algumas terapias,
já estudei psicodrama, fiz psicoterapia cognitiva, enfim, a impressão que dá é de que elas se complementam. Uns pegam um aspecto mais neurológico, outros mais comportamental, e outros se dedicam mais a descobrir coisas do inconsciente. A psicanálise, a especialidade da psicanálise justamente de pegar coisas que a pessoa não sabe, que nunca soube. Então, despertar lá do fundo da alma uma lembrança que eventualmente pode ser a chave do coração dessa pessoa. Mas, enfim, eu só queria complementar isso. Entre o branco e o preto existe uma infinidade de tons de cinza. E no suicídio, que é um capítulo muito complexo, não só da psiquiatria, da medicina em geral e de vários outros campos do conhecimento, psicanálise, psicologia, filosofia, enfim, você pode ver o suicídio sob muitas óticas. Quando chega no consultório um paciente em sofrimento psíquico, a gente muitas vezes nem chega com a queixa suicida, chega com outras queixas e você descobre que ali pode já haver uma intenção, um planejamento nesse meio tempo. Você tem que direcionar, em primeiro lugar, nessa multiplicidade de fatores, a ver o que é que está acontecendo exatamente com esse indivíduo, com esse paciente. Um diagnóstico correto da situação vai levar a melhor terapêutica para esse indivíduo. As terapêuticas psiquiátricas são várias, tem algumas que são direcionadas até para diminuir a intenção suicida, mas é muito importante o diagnóstico correto. Mais que um diagnóstico categorial ou dimensional, é muito importante você ter um entendimento de alma dessa pessoa, você ter uma busca do significado da vida dessa pessoa. O suicida, ele, antes de mais nada, ele está num profundo isolamento. O isolamento, ele pode estar cercado de pessoas, ele pode estar convivendo com uma família imensa, trabalhar num hospital com 4.000 pessoas, mas ele se sente sozinho, com uma dor psíquica muito grande e com uma dificuldade, ou talvez até mesmo de incapacidade de lidar com questões muito chaves da vida dele. Então, assim, a abordagem do suicídio, passa por esse panorama de um diagnóstico, de um entendimento correto, para que a gente possa disponibilizar os melhores recursos. Mas, acima de tudo, sempre o melhor recurso que o terapeuta vai ter, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, é, acima de tudo, uma escuta muito bem direcionada. Esse é o elemento que faz diferença nos tratamentos. O mesmo remédio dado por pessoas diferentes pode ter resultados diferentes. O que faz a diferença é essa empatia, essa correspondência. Essa pessoa entendeu o que eu tenho, essa pessoa entendeu como que eu posso ser ajudada. E a gente vê o tempo todo, as pessoas têm resistência em procurar, principalmente psiquiátrica. Quer dizer, tem gente que vai no psiquiatra, mas não quer no psicólogo. Tem gente que vai no psicólogo e não quer no psiquiatra. Eu já tive na vida mais de 20 psiquiatras, psicólogos mais de 10, já tomei muitas medicações, já fui em médicos que eu amei, outros que eu odiei, outros psicólogos que eu amei, outros que eu odiei, mas chegou um momento que eu encontrei uma médica que eu amei, uma psicóloga que eu amei, que eu me dou bem, que eu confio. Então, a gente não pode perder isso, essa fé. Muita gente chega aqui e fala assim, eu fui, mas eu não gostei. O remédio que eu tomei não me fez bem. Tá, aquele não te fez bem, mas tem milhares de outros. Mas eu tô com efeito colateral disso. Eu já tive todos os efeitos colaterais possíveis do mundo e agora eu tô bem. Por quê? Porque o remédio, ele vai se adaptar no organismo da pessoa e às vezes demora um tempo. Quem aqui tem mania de ler bula de remédio? Nossa, mentira, que só isso. É muito pouco. A maior parte das pessoas lê bula de remédio, sim. E aquilo parece que você lê
Pronto, no dia seguinte você tem tudo que está escrito ali. Porque nós somos sugestionáveis, entendeu? Mas eu sou. Eu falo, ai meu Deus, eu tô com isso. Então, uma coisa que um médico sempre falava pra mim, não é pra ler bula de remédio. Pra que você vai ler? Qual o interesse de você ler? Se eu já escrevia a forma que você tem que tomar, você não tem que ficar lendo. E é dessa forma, como eles disseram, tenha confiança para vocês não desistirem. Se eu tivesse desistido de tentar com psicólogos, com psiquiatras, com medicamentos, muito provavelmente eu não estaria aqui. E esse engajamento é de todo mundo, é da família. Quantas vezes, amor, eu não quis tomar remédio, ou eu não quis faltar na terapia? Quantas vezes? Quase toda semana. Hoje eu não vou, vai sim. Não vou, vai, claro que vai. Tem que ir. Eu acho que assim, suicídio é decorrência de um transtorno mental em 90 e tantos % não tratado. Tá? Então morre, na realidade, quem não se cuida. No fim é isso. Tá? Mas tem casos que Não, tem casos, mas é muito pouco. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, nós estamos falando de transtorno mental. A mente não está no cérebro, ela se encontra na alma. Então, só tomar remédio, você vai estar tratando o corpo físico. Você não vai estar tratando a alma. É óbvio que tem que tomar remédio, pelo menos, na crise. Pelo menos. Eu acho que tem que tomar sempre quem não está bem. Porque você vai tratar, de alguma forma, os mediadores químicos que estão circulando, os neurotransmissores, estão te deixando com sintoma físico. Dor. Mas a gente tem que lembrar que a mente se encontra na alma. Então tem que ter o conhece-te a ti mesmo. Tem que ter a autocompaixão, o auto-perdão, a autoaceitação. E isso só vai acontecer se for feita terapia. Então, o tratamento é misto. Não existe milagre. Ah, mas eu vou fazer oração. Reze, mas toma remédio e vai na terapia. É o que eu falo para a Rafa. Não, hoje eu estou bem, eu não preciso ir na terapia. Ao contrário, por estar bem, você tem que ir na terapia. Ah, mas não tenha mais. Da mesma forma, como quem está com dor no coração, não na alma. Dor, tem angina, teve um infarto anterior, ele sai correndo e vai no pronto-socorro de cardiologia. Quando ele não está bem, não tem que esperar chegar no fundo do poço. Não tem mesmo. A obrigação é se tratar. Tá? O Mário Sérgio Cortella fala uma coisa interessante, que ele diz o seguinte, o corpo da gente foi feito para durar a vida toda. Se cuida. Porque senão essa vida toda é 30 anos. Ele foi feito para durar a vida toda, depende de você. Tem que se cuidar sempre. Sempre. Óbvio que quem não está no equilíbrio ou na condição de procurar ajuda, tem família. A família tem que sim forçar. Ele não quer ir, o que eu faço? A gente cansa de ouvir isso aqui. Cadê seu filho que tentou se matar? Não sai do quarto. Ele não quer, não tem como trazer. Como não tem? Que espécie de autoridade que você tem diante do teu filho que não está nas melhores condições em termos de equilíbrio? Que moral você tem, ou que tipo de educação você deu a ele, que você não consegue tirá-lo do quarto e levar no médico? Você vai esperar levar onde? No Instituto Médico Legal? Ontem mesmo, 2 senhoras vieram conversar comigo, em momentos diferentes. Meu filho só fala em morrer e não sai do quarto. Tá bom, que idade ele tem? 17 anos. Um deles. Eu falei, traga ele aqui amanhã. E se ele não quiser? Uai, não tem se ele não quiser. Existem momentos que nós sim temos que exercer o papel de pai, de marido, de filho e falar, vai se tratar. Vai se tratar. Nós tivemos na Assembleia Legislativa segunda-feira, né, Rafinha? Num evento da luta contra o suicídio. E, veja, nós escutamos o depoimento de uma mãezinha que perdeu, entre aspas, ninguém perde ninguém, né? Mas a filha dela, há 1 ano atrás, aos 19 anos, se matou. E ela contou o drama de que ela não percebeu e não forçou a filha a ter ido ao médico. Talvez não adiantasse nada, mas talvez se ela fosse um pouco mais firme na sua posição, pudesse ter evitado. Pudesse, lógico.
E ela contou que a menina não morreu de pronto. Levou 20 dias no hospital de primeira linha. E ela contou o drama todo do que foram esses 20 dias de sofrimento da menina, diante de uma equipe médica e de uma equipe de enfermagem que judiava, falar, não queria morrer, não queria, por quê? Por que nós agora temos que cuidar? Não, calma, sabe, nem os próprios médicos, muitas vezes, ou a equipe de saúde que atende, está preparado para atender o suicida. Então, nenhum de nós tem que estar pronto 100% do tempo para, vamos acudir, mas nós temos obrigação. Enquanto seres humanos, nós temos obrigação de salvar vidas. Rafinha tinha uma certa resistência de montar o Continue. E eu falava, Rafa, vai firme. Imagina, eu sou jornalista. Para salvar vidas, você tem que estar vivo. Você não tem que ser da área de saúde, você não tem que ter nada, você não tem que ter diploma, você precisa ter amor. Só amor. E entender a dor do outro, independente de que tipo de dor seja. O que me impressiona hoje é o número de crianças que estão com uma depressão ferrada, tomando medicação errada. Não sei, a impressão que dá hoje é que as pessoas colocariam Ritalina na caixa d'água. O que tem de criança hoje com distúrbio de comportamento, que não é distúrbio coisa nenhuma, ela tem distúrbio de atenção dos pais, que ficam o tempo inteiro com essa porcaria de celular na mão. Eu tive com a Rafa, nós fomos almoçar, tinha uma criança de 1 ano e pouco assistindo a Peppa, foi no shopping, né? Numa porcaria do smartphone. Hoje em dia não existe mais o toque. As pessoas têm medo de expressar sentimento. E uma mulher com a outra vão dizer, olha, LGBT. O homem não pode cumprimentar o outro que é gay. O que é isso? Eu dou beijo todo mundo. Quando nós montamos Obreiros, eu falei, aqui não tem sexo, tem espíritos que precisam se amar, de alguma forma. De alguma forma a gente tem que ter o toque, a gente tem que ter o cuidado com o outro. E nós perdemos isso. A grande tecnologia nos afastou um dos outros. Hoje você vê família passando o WhatsApp dentro de casa, um para o outro. Não dá nem o Rafa, não, mas no WhatsApp. Está no banheiro lavando, no banheiro. Isso é absurdo. Que não dá para ouvir, pô. A Rafa faz isso mas comigo. Não dá para ouvir. Ela manda o WhatsApp, pô. Tô no banheiro sentada. Tá lá no trono mandando o WhatsApp. É verdade. Sabe, perdeu-se o berro. Vamos berrar, mas vamos pedir socorro e vamos socorrer. Porque a tecnologia é fantástica. Eu odeio, né, Rafa? Ela é fantástica, mas para nos servir. O que está acontecendo? Nós estamos servindo a ela. Nós estamos hoje escravos da tecnologia. Gente, qualquer sala hoje tem pelo menos 4 controles remotos. Já viram isso? Está todo mundo com obesidade, porque antigamente tirava a bunda do sofá para mudar o canal. Eu lembro da minha avó, né, pai? A minha avó levantava com dificuldade, mas ia lá mudar o canal. Hoje não, ninguém assiste nem nada. Mas é lá, controle remoto na mão. Perdeu-se o encanto das coisas. Perdeu-se mesmo. Hoje, imagina, hoje é tudo touch. Você dá para um Arthurzinho, qualquer coisa ele vai correr o dedinho. Mas não é de correr dedinho, é de correr... Hoje é tudo assim. Sabe, é tudo emergencial. Hoje é tudo para ontem. A velocidade hoje no mundo impede que a gente tenha a calma suficiente para poder olhar o que está ao nosso redor. Gente, um coqueiro não nasce no meio da sala se ninguém plantou. E a gente tem coqueiros plantados no meio da sala da gente. Nós nunca vimos que o coqueirinho não estava lá. Hoje o coqueiro está gigantesco. É isso que a gente faz com as pessoas que convivem com a gente. Você não enxerga que ele está precisando de ajuda. Mas sabe por que você não enxerga? Porque não tem olhos de ver, não tem ouvidos de escutar, não tem toque, não há paciência, não há tolerância. Eu acho que isto é a grande encrenca. Eu atendo no consultório toda semana crianças num profundo estado de sofrimento, mas por total abandono dos pais, total abandono da família. Não é o tempo que você fica com ele. Mas eu fico 4 horas por... Não é o tempo. É a qualidade que você faz nesse tempo. Você não concorda, Cíntia? Você atende muita criança, né? Eu concordo, sim, com o que o Nilton falou.
Tem muita dificuldade dos pais colocarem limites e às vezes você vê que o jovem, a criança, né, o adolescente, ele está pedindo, ele faz aquilo que ele está pedindo limite, ele precisa daquele limite. E como o mundo mudou muito, todo mundo trabalha, eu acho que não tem problema nenhum, muitas vezes a gente sente que os pais se sentem culpados e querem poupar naquele momento que estão com o filho de dizer não. E aí entra lá naquilo que eu falei, a dificuldade em lidar com a frustração. Porque quando eu não falo não, tudo pode. Quando eu digo não, nossa, não, Cíntia, mas se eu falar isso, ela vai bater a porta, vai quebrar o vidro. Deixa bater. Ela precisa aprender que não é não. Ela ou ele, né? E o que pode e o que não pode. Então, acho que esse é um grande problema, essa dificuldade do limite, até onde pode ir, até onde não pode ir. Eu adoro a tecnologia, eu acho ótima até para a gente poder passar coisas boas. Muitas pessoas não estão sabendo lidar com isso, os jovens estão com muita dificuldade, expõem muito os amigos, o que acabam acontecendo, né, nesses grupos, muitos conflitos por não respeitarem, né, as coisas que acontecem. Muitas vezes fazem coisas que você fala, nossa, mas como você, tão esperto, né, acabou passando por isso, né? Então o jovem tem essa necessidade de ser aceito e ele acha que ele precisa fazer isso. Então, qual o papel dos pais, né, de estarem perto desses filhos para poder orientá-los, para poder acolher? A gente sempre fala, né, não existe um manual para poder educar, mas a gente precisa estar perto, a gente sabe que dar amor, dar afeto, conversar, estar presente, a gente não consegue estar presente a todo momento, mas quando a gente consegue fazer essa ligação com o filho, automaticamente ele vai te trazer coisas em momentos que você não vai estar, porque já é um momento que não lhe cabe mais, então ele vai numa festa e você vai junto. Peraí, cada um no seu papel. Só que como você criou esse laço com seu filho, ele vai te trazer alguma coisa e é nesse momento que você vai entrar com a sua orientação, é que você vai ver, opa, vai te dar um sinalzinho aí que aí tem alguma coisa. Pode não ser com ele, mas aí que vai entrar a sua conversa de alerta. E também o que o Nilton colocou é muito importante, a gente está com muita dificuldade de relacionamento. Então, na própria casa, as pessoas passam o WhatsApp, você vai almoçar, você olha a família, saiu para almoçar, cada um no seu telefone, com os filhos jogando, o pai não sei o quê, a mãe postando, né? Então, isso está aumentando muito o índice, né? O Dr. Fábio e o Dr. Walter podem aí me ajudar, de ansiedade e depressão, né? Parece que na Inglaterra, eu não sei direito se foi na Inglaterra, eles estão fazendo uma campanha de a partir das 6 da tarde, pelo menos, se desconectarem, porque o índice de depressão e de ansiedade está muito alto. Então, que as pessoas busquem leitura, caminhar, ir conversar com um amigo, né, ir em alguma lanchonete, em algum barzinho, fazer troca de experiências, que eu acho que é isso que está faltando. Eu sempre comento assim, não me chama para nenhum curso online, eu não vou fazer. Porque, graças a Deus, eu sempre tive a oportunidade de poder ir em cursos presenciais. Eu respeito quem precise fazer um curso online e não tem tempo, mas o que é o curso? Eu vou lá, eu vou conhecer outras pessoas, elas têm outras experiências, a gente vai fazer uma troca, dali a gente vai almoçar em algum lugar, vai passar em algum outro lugar. Aprender é a vivência, é o dia a dia, e é isso que está faltando. Então eu acho que é isso que está contribuindo para esse aumento enorme de depressão, de ansiedade, de tantos outros transtornos. Eu acho que se a gente
proporcionar momentos de maior relacionamento da família, né? Pega lá um dia, faz um dia da família, todo mundo junto, de conversar. Se tem criança, vamos jogar um jogo. A criança vai aprender que hora ela ganha, hora ela perde. Vamos falar do nosso dia. Ah, porque parece que o pai e a mãe também não têm dificuldade. Tem, pegaram um trânsito, foram trabalhar, tiveram um dia difícil, a criança na escola passou por problemas, teve aquele amigo que aborreceu. Então vamos trabalhar isso em família, para poder ajudar nossos filhos, encontrar mais com os nossos amigos. Eu acho que tudo isso é muito importante. Nós recebemos algumas perguntas. Atualmente, nós temos cerca de 275 pessoas nos grupos espalhadas, né? E eu pedi que eles fizessem algumas perguntas. Não vai dar para responder todas, porque foram muitas, mas eu vou ir perguntando algumas coisas. Falando sobre isso do adolescente, qual que é a diferença, como que a gente pode distinguir quando o adolescente, os sintomas que ele apresenta é de depressão, depressão na adolescência, ou quando faz parte da adolescência? É o jeito rebelde, é o jeito de se conhecer. Quer dormir demais, quer ficar muito no... Tem pais que têm dificuldade em perceber isso. Os animais aqui são excelentes coterapeutas da casa, né? Eles circulam trazendo bastante essa energia. Acho que a grande questão, até embutida nessa pergunta da Rafaela, é porque assim, está tendo uma divulgação maior do suicídio, particularmente em adolescentes. Nós tivemos alguns casos recentes que aconteceram dentro de grandes escolas da capital, escolas consagradas, e que foram casos inesperados, assim, não é um indivíduo que todo mundo sabia que já tinha problemas desde de muito tempo e que aquilo aconteceria mais cedo ou mais tarde. Então, assim, foram casos inesperados. E para os pais, ou para os outros pais, eu também tenho um filho adolescente, meu Deus, aconteceu naquela família, por que de repente não aconteceria comigo? Porque tem uma coisa da gente contemplar, da gente falar, olha, suicídio, eu já ouvi falar que tem, mas é na casa dos outros, não é na minha. Então, o que está acontecendo de errado na minha? Então, o que é esse sinal, né? Ou essa emissão? Existe realmente essa emissão de sinais que o adolescente dá, que possa nos permitir dizer que ele vai cometer aquele ato? Muitas vezes ele fala alguma coisa, ele fala para um amigo, mas isso passa desapercebido, porque ele falou no meio de uma briga, falou no meio de uma condição lá de estresse. Tudo isso tem que ser contextualizado. O telefone desligou? Coloca assim, ó. Coloca assim. Tem uma técnica para falar no microfone. Eu tinha que ser que nem o Silvio Santos. Assim, acho que ele nem tem mais isso. Então, assim, esse adolescente vai sair da média de percepção dos outros adolescentes. Ele vai estar mais... primeiro que ele vai ter uma alteração do próprio comportamento em relação ao que ele era antes. Olha, sempre foi alegre, sempre foi participativo, sempre foi cheio de energia, agora está mais para o canto, está mais jogado, não quer mais saber das coisas, adorava jogar bola, não quer mais jogar bola. Algum sinal vai ser emitido. Não necessariamente isso vai significar doença. A gente não pode... É um dos vícios da modernidade a gente sair dando um diagnóstico médico para tudo o que acontece. Não. A gente só vai precisar ampliar o nosso olhar para ver se aquilo é uma fase, se é uma reação a alguma coisa que está acontecendo ao redor dele, se são os hormônios que estão pululando dentro do corpo dele. E assim, a gente vai ter uma percepção
de como era antes e de como que ele está reagindo. A gente amplia o nosso olhar. Como que ele está inserido nesse grupo e como os outros jovens desse grupo também reagem daquela situação. Isso serve como elemento de comparação. É claro que cada um é cada um. Não podemos esperar o mesmo comportamento. Não somos robôs. Não somos o celular que está no bolso, que a gente espera que tenha sempre o mesmo comportamento porque é uma máquina. Não. Tá? Então, é sempre esse olhar ampliado. E uma das coisas da modernidade é essa falta de percepção, de diálogo, de contato, de olhar. Porque uma coisa que eu entendo através de uma postagem no Facebook e no WhatsApp, uma coisa que eu entendi olhando nos olhos, no tom daquela palavra. Eu posso colocar um ponto de exclamação e um emoji no WhatsApp, mas nada substitui o tom da voz, a expressão do rosto, a expressão do olhar nesse entendimento. Então, como eu falei, nem tudo é diagnosticável, mas existe sempre um sinal de fumaça, na grande maioria das vezes. Os suicídios que realmente foi de um dia para o outro, inesperado, e até onde estava lindo, ótimo, embora possa se contestar, isso é muito raro. E falando desses sinais, hoje a gente tem muitas formas também para ajudar esses adolescentes, para divulgar. O próprio Facebook tem uma ferramenta, atualmente, como eu convivo com... a gente tem o grupo do Continue no Instagram, no Facebook, eu faço muita interação com as pessoas, só de ver uma postagem, eu já levanto a orelha e falo, tem coisa esquisita aí. Até porque eu sou assim ainda. Então, às vezes eu posso estar com um sorriso no rosto, mas eu vou escrever uma coisa esquisita, eu vou postar uma coisa esquisita. Ali eu já sei, eu reconheço isso nos outros. Então, no Facebook tem uma ferramenta lá. Quando a pessoa escreve alguma coisa, posta uma foto, você vai lá no botãozinho direito de três pontinhos, você consegue denunciar. E aí lá tem, por que você quer denunciar? Suicídio. O próprio Facebook manda uma mensagem para essa pessoa, se colocando à disposição. Olá, tudo bem? Eu posso te ajudar? Você não está sozinho. Eles têm um texto. É para abrir uma oportunidade para conversar, para saber o que está acontecendo. Tem o CVV também, eu falo sempre, eu já liguei várias vezes. 188, ligação gratuita em todo o território nacional. Tem voluntários 24 horas para te ouvir, para falar, às vezes no desespero, na madrugada, a gente não consegue falar com o médico, com o psicólogo, embora os meus, graças a Deus, sempre respondem, não importa, sempre que eu precisei, eles responderam, mas às vezes a gente não consegue. O CVV é muito legal, tem também o SOS Jovem, esse é por e-mail e Skype, tem um chat lá que você manda e-mail, eu já mandei várias vezes quando eu precisei, e é muito legal. Então hoje tem várias ferramentas que a gente consegue ajudar. A mesma coisa assim, às vezes eu escuto aqui, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho dinheiro para pagar psicólogo, para pagar um psiquiatra. Existem profissionais que atendem com preço simbólico, existem profissionais que atendem gratuitamente. Hoje mesmo eu recebi uma postagem da Embi Morumbi. As faculdades têm horários de atendimento, né? As UBSs, CAPs, existe sim, não dá hoje para a gente dizer, não tem mais desculpa para falar, não vou, não tem, né? Porque se você tem ou não dinheiro, está apertado ou não, sempre tem uma saída. Então é isso que nós familiares, a gente tem que ter em mente também. Hoje, eu deixo de fazer coisas por conta do meu tratamento. Além do médico, psicólogo e os medicamentos são caros. Nós deixamos de fazer coisas para investir nisso, porque isso é a nossa prioridade. A saúde mental, hoje, na nossa vida, é primordial. E tem que ser na vida das pessoas também. Porque sem saúde mental, a gente não tem saúde. A gente sente uma dorzinha e já vai procurar um médico. A gente sente isso, já vai procurar, tá com dor na perna, tá com dor em qualquer lugar. Só que a gente não liga, a gente não
vai atrás desses profissionais quando a gente está com problema? A gente ignora, a gente acha que isso é para louco, para eu não preciso. E aí depois os problemas se tornam muito maiores, porque isso aqui não é uma coisa pontual, isso aqui afeta a família inteira. Cada pessoa que tenta suicídio, ela afeta diretamente de 6 a 10 pessoas. Não precisa ser familiar, pode ser um amigo, alguém que você trabalhe junto. Então, assim, é um problema que não é individual, é um problema da sociedade, é um problema da família, que todos têm que resolver juntos. Então, é bom que esses lugares, Facebook, CVV, tudo isso, vocês tenham em mente como ferramenta para poder ajudar. A gente está com o tempo apertado, vou fazer algumas outras perguntas, que as pessoas têm muita dúvida, Fábio. O que é bipolaridade? O que são os transtornos de humor, que é a depressão, a bipolaridade? O que é a esquizofrenia? O que é um surto psicótico e borderline? Vocês podem... Tem mais, mas eu vou fazer só essas. É uma coisa legal, que eu só vou falar rapidinho, que é assim, minha psiquiatra que fala. É importante que a gente saiba o que são essas doenças, principalmente para o portador. Quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei em choque. Porque assim, eu sabia muito superficialmente, e eu dei um Google rapidinho e vi só a parte ruim, assim. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho uma sentença de morte, ferrou na vida, estou impossibilitada de viver e de ser feliz. Foi esse o impacto que eu tive, porque eu não tinha informação. Só que hoje, quanto mais informações eu tenho, quanto mais eu sei sobre o assunto, mais tranquilo eu fico. Porque eu passo a me entender, a saber os meus limites e saber os meus gatilhos. Se eu não souber isso, eu não tenho como me proteger, eu não tenho como... Eu fico vendida, entendeu? A minha vida vai e eu não sei o que está acontecendo com ela. Agora, quando eu sei os sintomas, tudo fica diferente. Então... Olha, vou deixar. Não existe esquizofrenia, nem psicose maníaco-depressiva, nem adolescência. O que existe são adolescentes esquizofrênicos e pessoas que têm depressão. O que eu quero dizer com isso? Cada um é diferente um do outro. Agora, existem manuais, tem o DSM-5, que é um código de doenças mentais da Sociedade Americana de Psiquiatria, e entre nós o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Lá estão descritos diversas etiologias, diversas patologias, psicopatologias, com os diagnósticos. Para que serve isso? Serve para orientar a questão dos diagnósticos e de problemas médicos, terapêuticos, protocolos. Mas, quando nós recebemos no consultório, eu não me preocupo com o diagnóstico da pessoa. Em princípio, eu quero saber quem é essa pessoa que está ali, ou se é um esquizofrênico, ou se é um psicótico com maníaco, depressão. Tudo bem, posso considerar esse diagnóstico, mas eu quero saber como ele vive, como que é essa pessoa, quais são as suas necessidades, quais são os seus medos, quais são as suas dificuldades. E aí, então, que é a maneira de você abordar a questão de um tratamento, de uma depressão. É claro que, às vezes, é necessário também usar medicamentos. E eu prescrevo os medicamentos também, ou encaminho para porque com o psicanalista, muitas vezes, ele trabalha com um colega psiquiatra que faz a retaguarda psiquiátrica e o psicanalista faz a psicanálise. Porque ambos os trabalhos seriam muito difíceis de fazer por um profissional só. Mas o que eu queria dizer também em relação ao suicídio, e nós estamos conversando aqui, é que, na verdade, o suicida, ele não quer se matar. Eu tenho atendido alguns casos, e eu estou lembrando recentemente de um menino de 15 anos que escreveu uma carta de despedida para os pais, os pais acharam essa carta de despedida no computador,
vieram correndo para o meu consultório. Eu, quando atendi o menino, ele dizia, não, mas eu não quero me matar. Eu só quero que alguém me dê atenção. Eu preciso conversar com alguém. O pai era um político muito influente, não tinha tempo para atendê-lo, a mãe trabalhava numa outra organização, e o menino completamente desamparado. O que eu fiz? Eu simplesmente fiz o que qualquer um de nós podia fazer. Conversei sobre futebol com ele, ele era um bom menino, gostava de fazer esportes. Conversei com ele e pronto, acabou a necessidade de se suicidar. Ele precisava disso, ele precisava de uma atenção. Não fiz nada demais, não precisou dar remédio, não precisava dar nada. Ele simplesmente estava pedindo um grito de socorro, me atendo, alguém para conversar, que uma pessoa que seja espontânea. E aí, isso foi durante a Copa de Futebol, e foi na época em que tinha aqueles jogos, e eu percebi que o menino gostava disso, então foi a conversa sobre futebol. Não tem nada demais aí, não foi um grande tratamento psicanalítico, nem nada. Apenas uma conversa. E o menino sarou, ficou bom. Não pensa mais em suicídio. Naturalmente, agora eu estou entendendo ele, ver se tem ainda alguma coisa que o levou a esse pensamento. Mas o principal risco, o perigo, já tinha passado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o auditório aqui é composto de diversas pessoas, que não são médicos, mas são pessoas, e são pessoas sensíveis e que podem fazer muito. Não é preciso que seja psicólogo, psiquiatra ou psicanalista. Vocês podem fazer muita coisa no momento em que se debruçarem com atenção, com amor, com carinho, sobre uma pessoa que está pedindo socorro. Às vezes por um olhar, por uma palavra, ele dá a entender que ele está precisando de um ato de amor. É o que a gente faz no grupo Continue aqui, toda vez que a gente se reúne. São pessoas que vêm pedir socorro, pedir ajuda, e nós conversamos, simplesmente isso. É uma coisa que qualquer um de nós pode fazer. É claro que alguns casos mais complexos precisam de um profissional, mas isso é a minoria, graças a Deus que é a minoria. O assunto é realmente enorme e nós não temos tempo. A psiquiatria ela tem classificações que são categoriais e dimensionais. São classificações que visam ao entendimento de uma determinada doença para que se direcione a melhor conduta possível. Conduta biológica, os medicamentos e outros métodos biológicos e as terapias. Então ela tem uma série de classificações de doenças, ou na verdade assim, de sintomas, de sinais que nos direcionam a fazer com que eu direcione para aquele diagnóstico. Então, depressão é esse estado de tristeza permanente, duradouro, o tempo, se não o tempo todo, na maior parte do tempo, sem que eu tenha uma motivação, às vezes, que justifique aquilo, a falta de ânimo, a falta de disposição, eu não tenho mais energia, eu não tenho mais concentração, eu tenho pensamentos negativistas, eu penso só coisa ruim o tempo todo, eu tenho um sentimento de solidão e de desamparo muito grande, eu já não estou dormindo bem, eu estou dormindo demais, eu estou dormindo de menos, eu já não tenho apetite. É uma série de sintomas que, de uma maneira metafórica, é esse estado permanente de tristeza da alma. Isso não dura apenas alguns dias, isso dura por algumas semanas e aí já me direciona para o diagnóstico de depressão. Tem pessoas que, além da depressão, tem o que seria o contrário disso, que é um estado de euforia, de exaltação do humor, eu fico cheio de energia, eu estou ligado ao 220, eu estou cheio de ideias a respeito do poder que eu tenho de mim mesmo, eu tenho, quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, faço a gastar excessivamente, faço sexo excessivamente. Esse estado é chamado de estado de mania, ou em situações mais brandas de hipomania. E a partir do momento que isso acontece, eu diagnostico essa pessoa como sendo bipolar, mesmo que ela só tenha tido mania ou hipomania ao longo da vida. Uma crise, uma fase dessa direciona o diagnóstico para o estado do transtorno bipolar.
Esquizofrenia é uma doença diversa, e sobre o rótulo de esquizofrenia eu tenho vários tipos de esquizofrenia. A mais conhecida é a paranoide, da onde impera o delírio e a alucinação. É uma doença onde eu perdi o contato com a realidade. O delírio é uma crença irreal, é uma crença que só eu acredito nela, que não é compartilhada pela cultura, que não eu tenho uma justificativa e que não é demovível. Ninguém pode me argumentar contra. Então eu posso dizer para vocês aqui que é certeza que tem um plano da CIA para me matar e que os marcianos vão invadir a Terra para me pegar. Ninguém mais compactua isso, mas eu acredito piamente nisso. Passo até essa vivência. Ao lado disso, as alucinações, que é a percepção sem objeto. Eu ouço vozes que falam comigo. Eu vejo vultos. Eu tenho uma sensação de que tem bichos caminhando pelo meu corpo, quando aquele estímulo de fato não está lá. E alterações comportamentais decorrentes disso. Eu fico agressivo, porque eu passo a agir de acordo com essa realidade. Eu olho para cada um de vocês, existe um agente da CIA querendo me pegar. Então eu passo a viver de acordo com essa realidade. Posso me armar. Psicóticos às vezes se defendem dando um tiro por aí. Essa é a esquizofrenia. Transtorno de personalidade, eu estou falando muito por alto porque o tempo é exíguo. A personalidade é essa característica marcante que nos traduz quem é. Eu mais ou menos sei quem é o Fábio, eu sei quem é o João, eu sei quem é a Maria, porque eu tenho uma certa previsibilidade do comportamento dele. São a reunião dos traços de caráter e de temperamento que formam a personalidade. Tem pessoas que têm esses traços de uma tal maneira que trazem muito sofrimento para si mesmo ou sofrimento para os outros. Um exemplo de transtorno de personalidade é o psicopata, o assassino, a pessoa fria que mata o outro sem nenhuma culpa, nenhum trauma, nenhuma dor. E vários outros transtornos de personalidade, o bipolar, a borderline. Normalmente é menina, 90% dos casos são meninas, que tem essa sensação de vazio gigantesco e uma sensação de um sofrimento diante da possibilidade, mesmo que real, do abandono. Elas tentam suicídio o tempo todo e se mutilam o tempo todo em função dessa evidência de abandono. Então são muitas doenças diferentes. Aliás, só fazer dentro do rótulo depressão, eu tenho várias doenças diferentes do ponto de vista genético, do ponto de vista biológico. A psiquiatria caminha para fazer essa diferenciação cada vez mais, porque isso direciona a conduta cada vez mais específica que vai se ter para esses casos. Mas isso é muito importante, porque senão eu fico... É claro que existe um atendimento, acima de tudo, como foi bem dito aqui, quem é essa pessoa? Isso é muito importante. E o rótulo que se dá é importante no sentido desse direcionamento. Tá? É um tempo muito exíguo para falar do que é anos e anos de psiquiatria. Com certeza, dava pra gente ficar o dia inteiro. Só complementando uma coisa, nem todo mundo que se corta é borderline. Eu me cortava. O ato da automutilação está ligada também ao sofrimento. Então a sua dor é tanta que você se corta para aliviar a dor. E isso a gente fala muito, né? Que está sendo divulgado, todo mundo fala nas redes sociais e tal. Mas quando eu fazia isso, eu tinha 14 anos, não tinha internet. Eu não vi isso em nenhum filme e ninguém me deu essa ideia. Eu simplesmente fazia, porque era a forma que eu encontrava para aliviar a dor. Então, existe sim essa questão que está na internet, um avisa para o outro, virou moda, só que não, nem em todos os casos isso acontece. Só concluindo para dar para o Newton, falando do rótulo, eu não sou um diagnóstico, eu consegui hoje não me rotular, mas o diagnóstico ele é necessário, porque demorou 11 anos para eu receber esse diagnóstico. Durante 11 anos, eu fiz outros tipos de tratamento psiquiátricos, achando que eram outras doenças, e continuava em sofrimento, que aqueles medicamentos que eu tomei não eram o indicado para a doença que eu recebi o diagnóstico. Então hoje eu passei a tomar as medicações adequadas e eu realmente levo uma vida absolutamente normal. Tenho altos e baixos como todo mundo, mas que é tudo feito com ajuste. Rafaela, você está esquisita, seu olhar está não sei o quê, você está muito acelerada, ou não, você tá diferente.
liga para Simone, liga para não sei o quê, vamos lá. Pronto, aumenta a medicação, diminui a medicação, mas a gente encontrou em conjunto com a família e com uma equipe médica a melhor forma de encontrar o equilíbrio. Então, amor, para concluir, eu queria que você dissesse, o tratamento psiquiátrico é essencial, ponto, o psicológico é essencial, mas, além disso, o que uma pessoa precisa adquirir na vida dela para que ela entre em equilíbrio e possa ter uma vida saudável e feliz? Nunca deixe de sonhar. O sonho faz parte da cura de tudo. Até para continuar vivo a gente tem que sonhar. Não me venham dizer que depressão ou tentativa de suicídio é falta de Deus ou falta de uma religião ou uma mediunidade mal conduzida. Não é nada disso, gente. É doença. Tudo isso é doença. E para que exista, entre aspas, a cura, ou melhor, o controle desta doença, faz parte de levar uma vida normal. Não faz? Faz. Portanto, continue sonhando, continue realizando, continue procurando o caminho da felicidade. O caminho da felicidade não está em nós, está no outro, é o caminho. Não é ponto de chegada, é caminho. Não queira 100% do tempo estar feliz, mas busque esta felicidade trabalhando o tempo todo. Quando eu digo trabalhando, não é trabalhando só no seu dia a dia, naquilo que você sabe fazer e faz bem, mas é buscando virtudes e talentos suas que ainda precisam ser exploradas em relação ao próximo. Tá? Nós estamos falando agora, até agora ninguém falou em religião aqui. Nenhum de nós falou em religião. Óbvio que a religiosidade e a espiritualidade é um fator positivo no controle de qualquer doença, de qualquer uma. Nos transtornos mentais, mais ainda. Mas busque a sua partícula divina dentro de você. Não olhe lá para fora assim e fala, Deus está me vendo. Não, Deus está dentro de você. Deus, você é Deus. Nós somos Deus. Jesus foi muito claro. Nós somos deuses. Mas temos que nos comportar como deuses. Fazendo o quê? Exercendo seu papel na comunidade, na sociedade onde você está inserido. Na busca de uma melhoria de qualidade de vida a todos. Eu sonho um dia em que não se precise fazer caridade. A caridade é necessária porque não temos justiça social. Não temos absolutamente nenhuma. Cada um no seu quadrado, buscando o seu ganho material, o seu dia a dia, querendo ir passar férias em Paris. Nós estamos conversando disso ontem. E as coisas da vida são muito simples. São muito simples, nós não temos que buscar isso. Cada vez que um de nós se isola, blinda carro, mora em condomínio fechado, ele não está nem um pouco preocupado com o outro, com a violência que está lá fora. Ele está preocupado com a violência que está dentro dele. Cada vez que a gente tenta se proteger, cada vez que a gente não abaixa o vidro para uma criança pedindo no semáforo, nós estamos sim aumentando o número de violência, nós estamos sim piorando o quadro onde nós estamos inseridos. Nós temos que aprender, como a Cíntia falou, a trabalhar com as nossas frustrações e as frustrações dos nossos filhos e netos. Fazendo o quê? Pondo limites. Trabalhando para o próximo, ensinando que o outro merece respeito. Nossa religião não é melhor do que a de ninguém. A diversidade é necessária em tudo. E temos que respeitar esta diversidade. Mesmo quem tem um transtorno mental tem a obrigação de ser feliz. Nada muda, nada muda. Eu falei aqui sábado passado e vou repetir hoje. A Rafaela é a pessoa mais incrível que eu conheci na minha vida. Conviver com a Rafa é a coisa mais fácil do mundo. Porque ela é isso, em qualquer lugar, em casa ela é assim. Não, é aquilo que o Valtinho falou do ego. Ela não tem, ela é autêntica, ela é o que é, e a gente vive muito bem assim. Óbvio que existem sinais na Rafa que eu aprendi a conhecer. Lógico, eu olho, o olhar da Rafa me diz como ela está. Às vezes ela acorda com o olhar vitrificado, e eu falo, oi, liga para Simone, não é? Liga para Simone. Por quê? Porque você não está com o olhar, eu estou ótima, o estou ótima é perigoso.
porque pode estar numa fase de euforia. Quando ela está muito bem, que ela não para de fazer as coisas, eu me preocupo. Porque a gente às vezes só está preocupado com quem está na cama, que está no quarto, que não quer sair, que não quer tomar banho. Não é só esse que merece atenção. Todo mundo merece atenção. Todo. Nós somos, todos nós, uma caixa de surpresa. Todos nós. Somos fantásticos, mas somos difíceis, hein? Todos nós somos doentes do corpo, da mente e da alma. Todos nós. Senão a gente estava reencarnando, talvez em Júpiter, Saturno. Imagina, estamos no planeta Terra, Brasil. Complicado. Complicado. Se fosse Suíça, Noruega, estaríamos um pouco melhor, né? Mas não, estamos aqui. O nosso lugar é aqui. Nós temos que crescer aqui. Aqui é a nossa grande oficina de trabalho. Nós temos que aprender a cuidar deste país da mesma forma como o país cuidou de todos os nossos parentes que migraram. E temos que agora, o dia é hoje, de aprender que nós somos importantes nesse processo todo, fazendo bem para o próximo, porque este é o melhor tratamento complementar que uma pessoa pode ter para o seu transtorno mental. Não é vir aqui tomar passe. Eu tenho falado muito isso. O passe, óbvio que ajuda, como ajuda o reiki, o jorei, a missa, a cromoterapia, a igreja evangélica, tudo, meditação, mindfulness, que hoje é moda para tudo, de calo, caspa, tudo, resolve tudo. A panaceia das coisas não é bem assim. Nós temos que ter respeito por tudo, usando tudo, mas sabendo de uma coisa, que nós somos únicos. Nós temos que estar conosco 100% do tempo. Ontem eu falei e vou repetir hoje. Vocês já pararam para pensar que nós vamos estar conosco por toda a eternidade? Eu vou ter que me suportar toda a eternidade. Não é fácil, não. Ou eu melhoro, ou como é que vai ser? O Valtinho vai estar com ele o resto da eternidade. A Cíntia com ela, o Fábio com ela, a Rafinha com ela. Não é fácil, então a gente tem que se melhorar. E um depende do outro. Não tem felicidade isolada. A felicidade é uma rede energética e nós temos que cuidar dessa rede, cuidando do próximo. E o próximo cuidando da gente, com toque, não nas redes sociais. A Rafa sabe o quanto eu sou avesso. Eu nunca vi alguém publicar no Instagram uma foto horrorosa. Não, tanto é que você vê no WhatsApp a foto da pessoa, todo mundo lindo, você não conhece o cara. Pô, você fala, meu Deus, será que só eu tô velho? O cara põe uma porcaria numa foto de 1970 e, pô, o que é isso? E isso aumenta as frustrações. Eu me olho no espelho e falo, pô, eu vou fazer agora 65 anos. Eu falo, eu pareço com 80 perto dos meus amigos. Quando você vai numa recepção que encontra um amigo, você fala, como tá gordo, como ele tá velho. Aí vê a foto do WhatsApp do desgraçado. Faz filtro. Filtro. A Rafinha gosta de filtro. É. Né, Rafa? A Rafa tira foto, bota filtro. Isso aumenta muito as nossas frustrações. E isso nos isola cada vez mais dos outros, do convívio. Nós somos seres gregários. Nós precisamos uns dos outros. Gente, trabalho voluntário é necessário. É necessário. Nós temos que pensar que tem pessoas, nós estamos falando aqui para uma elite, vocês são uma elite, que pelo menos buscam um amparo espiritual nas manhãs de sábado. Agora, os nossos irmãos moradores de rua, quem não tem nada dentro de casa para comer, os idosos que estão nos asilos agora, com Parkinson, com Alzheimer, abandonados. E nós? O que nós fazemos para o bem disso tudo? Com certeza melhora muito qualquer transtorno, não só mental, qualquer doença. Só para encerrar minha fala, eu vou só lembrar o diagnóstico de saúde para a nossa querida doutora Marlene Nobre, que hoje está na Pátria Espiritual. Foi presidente da Associação Médica Espírita do mundo todo, tá? Saúde é a perfeita harmonia da alma. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Essa definição eu acho fantástica. É isso, Rafinha. Não vou abrir mais minha boca. Chega. Então, para encerrar, a gente vai encerrar que nem a gente encerrou semana passada. Vou pedir para todo mundo levantar e dar as mãos.
para que a gente tenha em mente que... Coloca uma musiquinha, Fafá. Para que a gente tenha em mente que se tem vida, tem jeito. E ter vida é isso, é poder segurar na mão do outro, sentir esse quentinho, sentir que o coração está batendo, que tem uma respiração. E que a gente possa sair daqui e fazer isso com cada um dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão no nosso trabalho, que estão ao nosso redor. Muitas vezes só o segurar na mão, o abraço e dizer, você não está sozinho, muda tudo. Então, cada um de nós que está aqui pode sim salvar muitas vidas.